E aí galera, tudo bom? Aqui o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos com Roland dizendo que, assim que chegaram à Vila da Fronteira, receberam 3 coisas essenciais: abrigo para se protegerem no inverno, comida abundante para saciar a fome e empregos com salários justos. E ele está aqui para confirmar que isso era verdade. Além disso, as casas são construídas com argila espessa, sem a menor rachadura para o vento entrar, e há um forno a lenha sob cada cama, proporcionando a sensação de estar em um campo verde durante o verão ao dormir. E desde que as portas e janelas estivessem fechadas, ninguém sentiria o frio, mesmo usando roupas finas. E a comida consiste em sopa de soja acompanhada de carne seca, e uma única tigela será suficiente para saciar completamente a fome. Vader esperava que Roland falasse sobre poder e obediência, mas ele abordou a perspectiva das necessidades básicas do povo, e suas palavras, evidentemente, tocaram profundamente os refugiados. Roland expressa seu desejo de que todos os cidadãos sob seu comando levem vidas felizes e não se preocupem com as necessidades básicas. No entanto, inimigos ocultos não compartilham dessa visão, pois as bestas que eles enfrentaram anteriormente certamente foram enviadas por esses inimigos. E a motivação deles é simples: não desejam que ele viva e não querem que seus súditos levem vidas confortáveis. Portanto, se desaparecer, ele pergunta se algum outro nobre terá a coragem de fornecer abrigo quente e comida deliciosa. E como todos puderam ver até agora, não há ninguém além dele disposto a fazer isso. Então, para evitar que ocorra outro ataque surpresa, eles precisam realizar outra inspeção, desta vez com seu guarda pessoal encarregado da vistoria, pois não podem dar chance para que o inimigo destrua o que conquistaram. Todos concordaram com essa decisão. Vader disse que era como esperado de Vossa Alteza, e apenas algumas frases foram suficientes. Em seguida, Carter menciona que, pelo que ouviu, foi ele quem descobriu o problema e, portanto, deveria acompanhá-lo, pois Vossa Alteza desejava vê-lo. No escritório, Roland elogia Vader por sua observação aguçada e pergunta se ele realmente era um civil comum anteriormente. Vader explica que não, e ele havia feito parte da patrulha de Valência por quase 6 anos, até que um grande número de piratas saqueou a cidade. Roland comenta que nos registros não constava nenhuma especialização para ele, e também menciona a informação da carteira que indicava que ele estava vivendo na área residencial temporariamente. Em outras palavras, ele havia ocultado sua experiência quando a prefeitura estava registrando as pessoas, mesmo que não houvesse motivo para isso. Roland questiona por que ele havia feito isso. Vader explica que havia chegado à vila graças a um detento chamado Kukazin, que o resgatou em um momento crítico em Valência. Agora, ele não podia passar pelo registro da prefeitura por ser um detento, mas, com o passar dos anos, seria difícil para ele cuidar de si mesmo e ele poderia se tornar um alvo. Portanto, ele não podia ser deixado sozinho do lado de fora. Roland pergunta se Vader estava interessado em se tornar um policial e se ele estava pensando em oferecer benefícios extras para o velho quando estivesse patrulhando no futuro. Vader não consegue responder imediatamente. Então Roland assegura a ele para não se preocupar, pois ainda não havia feito nada, e apenas pensar sobre isso não causaria problemas. Além disso, ele pergunta se Vader tinha alguma família. Vader explica que sua família havia perdido a vida no saque de Valência. Roland então pergunta sobre seu companheiro, Kukazin. Vader responde que provavelmente não tinha mais, pois se tivesse, os ratos não o teriam escolhido como bode expiatório, e geralmente, os ratos escolhem pessoas miseráveis para pagar por seus crimes. Então, Roland menciona que, desde que alguém possui uma habilidade especial, essa pessoa recebe prioridade no direito a uma pequena residência. Além disso, recebe um certificado de identificação da prefeitura e desfruta de todos os direitos de um cidadão. E naturalmente, isso se estende aos membros da família também. E Vader deve entender o que ele quer dizer e deveriam levar o velho para ser registrado na prefeitura, e eles cuidarão de tudo por ele. Vader agradece a Roland, que então pede a Carter para ajudar Vader a se levantar. Além disso, ele diz a Vader para não relaxar e continuar a vigilância hoje, pois, se falhar na próxima avaliação, mesmo que se torne um membro da família, ainda terá que ficar nas residências temporárias por mais tempo. Vader diz que entende e pergunta sobre sua avaliação, mencionando que há várias perguntas para as quais não sabia a resposta, e suas respostas foram todas confusas. Então por que, mesmo assim, foi escolhido? Roland explica que não existe uma resposta certa, já que as respostas variam de pessoa para pessoa, e o ponto principal não são as respostas em si, mas sim avaliar a capacidade do candidato de ler e escrever, e se eles conseguirem compreender o assunto e articular suas ideias, são aprovados. Algum tempo depois,
Carter pergunta se Vossa Alteza tem alguma ideia de quem enviou aquelas pessoas. Roland responde que sim, e foi um discípulo de Barov chamado Salem, encarregado de atrair os refugiados para o norte. Como havia escassez de barcos para o retorno, ele entrou em contato com alguns amigos na capital para tentar contratar barcos mercantes dispostos a viajar para o oeste. As notícias provavelmente vazaram, e esse discípulo levou os refugiados para a cidade de Prata, que está a apenas meio-dia de distância da capital. Portanto, não é difícil imaginar que Timothy esteja envolvido. Carter alerta que mesmo que Timothy não ouse enviar um grande exército para fora da capital por enquanto, isso não significa que ele não fará nenhuma retaliação contra eles. Roland pensa que, por sorte, os assassinos que estavam misturados à população só tinham comprimidos e não pólvora. Caso contrário, 2 meses de trabalho duro teriam ido por água abaixo com explosões acontecendo no meio do povo. Então diz que, em vez de julgar o erro de Salem como um abandono de função intencional, Carter deveria lidar com isso com delicadeza e aplicar uma multa de 2 meses de salário, pois isso ensinaria uma lição a Salem e o faria evoluir rapidamente. Além disso, eles precisam ficar de olho nos postos de verificação dos refugiados, então planeja colocar Sylvie e Rouchinol para ajudar nisso. Assim, nenhum espião ou assassino conseguiria passar até que a segurança dos outros seja assegurada. Carter concorda, e vai embora, enquanto Folha entra na sala e informa que elas haviam retornado. Roland recebe Anna, que pula em seus braços e diz que está feliz. Relâmpago e Maggie também pedem para não serem esquecidas. Tilly comenta que ele tinha uma relação harmoniosa com elas. Roland pergunta a Tilly se ela gostaria de um abraço também, mas Tilly recusa, lembrando da vez em que ele a levantou e a jogou no chão. Roland fica sem saber o que dizer e olha para as cinzas, perguntando se essa é a pessoa que eles resgataram da Torre de Pedra. Ele nota que a mulher está usando um vestido muito extravagante, parecendo ser um equipamento laranja, fazendo uma pequena referência a jogos com a qualidade de equipamento. Além disso, ele pergunta se ela está viva. Rouchinol responde que sim, mas o poder mágico dentro do corpo dela está esgotado, parecido com o que aconteceu quando Anna passou para a vida adulta. No entanto, diferente daquela vez, a velocidade de recuperação do poder está estranhamente lenta, precisando de 3 a 4 dias para voltar ao normal. Roland sugere que, nesse caso, devem deixá-la descansar adequadamente, e ele vai preparar um quarto para ela, e as outras devem voltar para a sala primeiro, pois ele deseja ouvir a história dessa viagem. No escritório, Tilly termina de contar o que aconteceu. Roland pensa que, mesmo que Sylvie tenha uma visão completa da situação, ainda foi muito perigoso ir tão fundo no subsolo em busca de uma besta gigante que nunca foi vista antes. E se fosse ele teria hesitado em ir, mas de forma inesperada, Tilly foi muito decisiva ao escolher a equipe e rapidamente liderá-la. Roland pergunta-se, naquela hora, ela pensou que a minhoca poderia ter alguma relação com os demos. Tilly diz que não sabe, mas não era impossível, já que, mesmo sendo diferentes, eles podem ter alguma forma de relação de subordinação, assim como humanos e cachorros, e podem fazer com que essas bestas executem tarefas de baixa complexidade. Roland concorda que isso parece ser o caso e começa a pensar que, como os demônios são limitados pela névoa vermelha, devem estar enviando as bestas para perturbar os 4 reinos. Além disso, o híbrido que lutou com o machado tinha algo que as outras não tinham, inteligência que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, o tornando incontrolável por outra raça. Tilly comenta que o inimigo que a senhorita Rouchinol encontrou do lado de fora do buraco é mais preocupante do que as bestas do subsolo, pois eles podiam se camuflar em plena luz do dia e se moviam em silêncio, sendo praticamente impossíveis de se defender, e a falta de conhecimento sobre essas bestas torna ainda mais difícil lidar com elas. Roland diz que, se a Rouchinol não tivesse visto com os próprios olhos, ele não acreditaria que bestas desse tipo realmente existissem. No entanto, parece que elas nunca apareceram na fronteira oeste também. Por outro lado, se apenas algumas delas viessem todo inverno, a fortaleza da Grande Música já teria se transformado em ruínas. Tilly lembra que as bestas ficam mais fortes com o passar dos meses dos demônios, e essa é uma conclusão registrada nos livros de história. E dessa vez, começou a nevar no outono, então o inimigo que eles vão enfrentar pode ser bastante formidável. Roland fica surpreso e feliz por ela estar falando como se fossem trabalhar juntos. Ele então diz que só podem deixar a vigilância do perímetro com Rouchinol. Tilly acrescenta Sylvie também, pois, enquanto ela permanecer no castelo, é possível ver toda a área da muralha, e se houver alguma besta, ela pode notificar as outras imediatamente. Mais tarde, Skrull dá sua opinião sobre aquela bruxa, que ainda é a mesma de antes, pois, enquanto sua identidade não for confirmada, existe a possibilidade de ela ser uma inimiga. Roland concorda e decide que fará com que ela use uma pedra de retaliação, mesmo que isso possa causar uma má impressão sobre eles. Ao entrar,
Roland pergunta como ela está. Ana conta que Nan e Lírio já usaram suas habilidades uma vez, mas ainda não tiveram respostas, então só resta esperar. Roland diz que é inacreditável que ela tenha ficado congelada por tanto tempo e não tenha sobrado nenhum traço disso. Ana tenta relacionar isso ao fato de que ela mesma não tem medo de nenhuma chama, sendo algo parecido. Roland elogia Ana por conseguir abrir o caixão de gelo, e ela diz que não pode levar todo o crédito, e acredita que essa bruxa usou sua habilidade de forma inteligente, além de ter alcançado um alto nível de controle. Primeiro, ela usou o gelo a uma temperatura extremamente baixa para parar toda a circulação no corpo e depois utilizou cristais de gelo para vedar totalmente a temperatura e impedir a troca de calor. Então, quando cortou a camada exterior, o caixão se destruiu como se fosse uma falha deixada de propósito, e provavelmente que essa bruxa previu que demoraria 6 dias para o despertar dela. Roland pergunta o que ela quer dizer com isso, e Ana responde que ela certamente vai acordar em breve. Vemos o passado da mulher, e um guarda notifica que as muralhas foram invadidas. Ele sugere que eles deveriam ir embora, mas ela insiste que pode lutar e não deve abandonar o campo de batalha. Vemos uma pessoa sendo esmagada, e vários demônios se aproximando. Eles continuam discutindo sobre a necessidade de partir, mas ela continua insistente. Como uma das bruxas da cidade sagrada, ela acredita que mesmo que morra, deve permanecer no campo de batalha. Então, ela nota algo e diz que é ela, e vemos uma bruxa no céu. Ela explica que essa mulher é uma guerreira sagrada da Federação, uma transcendental chamada Alice. A guerreira cai, batendo sua espada no chão e arremessando todos os demônios ao redor. Quando olha para Alice, só resta uma cratera onde a mulher fincou sua espada. Alice pede para que a deixem sozinha e fujam aproveitando esse momento. Os outros figurantes expressam sua preocupação, dizendo que não há para onde ir, e até mesmo esta cidade não resistiu ao ataque dos demônios. A bruxa pensa que isso pode ser verdade e que dezenas de milhares de pessoas morreram, e não podem se recuperar disso. No entanto, Alice diz para não desistirem, pois ainda há esperança, e eles podem atravessar as montanhas após o rio, chegar às terras selvagens e sempre restaurar a ordem, contanto que sobrevivam. Chegará o dia em que triunfarão. Vemos as pessoas abandonando a cidade, enquanto a bruxa pensa que até a cidade sagrada mais próspera dos Campos Férteis é considerada um castelo de areia feito por crianças. Além disso, estão no meio do caos e da desordem novamente. A evacuação temporária equivale a fugir, e se isso pode realmente deter o ritmo dos demônios. No entanto, as palavras de sua mestra Alice continuam ecoando em sua mente. Desde que sobrevivam, certamente chegarão ao dia da vitória. Então ela se lembra dos documentos importantes e as pedras mágicas que deixou dentro do laboratório na Floresta Oculta que são muito valiosos, e para escapar, só podem engolir seco e abaixar a cabeça. Além disso, existe a crença na cidade sagrada de que as bruxas foram escolhidas pelos deuses, e os mortais que não conseguem usar magia são ignorantes e incompetentes, mas eles são a base para a cultivação das bruxas. E este capitão da Guarda Imperial não só possui coragem e persistência, mas também um lado que as bruxas não conseguem entender. Então, ela não pode morrer aqui também e deve terminar sua pesquisa. Além das montanhas, atravessando o rio, indo para aquelas terras selvagens e restaurando a ordem, mesmo que isso quebre seus ossos, também é seu desejo. Antes que ela possa concluir seus pensamentos, um demônio joga uma lança em sua direção. Ela usa sua magia com a intenção de transmitir sua voz, fazendo com que a lança acerte um cristal, e ela termina congelada, cercada por demônios, e em sua mente, ela pensa que morreu. De repente, ela vê uma luz intensa e brilhante e abre os olhos. Wendy notifica a Vossa Alteza de que ela acordou. A bruxa se pergunta o que aconteceu e por que ela o chamou de Vossa Alteza, um título antigo. Alguns instantes depois, Roland pergunta como ela se sente, e a bruxa questiona onde está. Então ele diz que estão na Vila da Fronteira, uma região a oeste do território do Reino de Greycastle. Ele se apresenta como Roland Wimbledon, o quarto príncipe do Reino de Greycastle e também o chefe da Vila da Fronteira, mencionando que essas garotas fazem parte da União das Bruxas. E se ela não se lembra de nada, a bruxa começa a pensar que as coisas tomaram o último rumo que ela gostaria de ver, um local desconhecido, uma época desconhecida e pessoas desconhecidas. E essa União das Bruxas não sabe que tipo de organização nova é, mas pelo menos elas eram iguais, além disso porque elas parecem ser subordinadas desse homem. Então, ela se lembra de algo: os príncipes eram um dos títulos usados no regime durante a Primeira Guerra da Vontade Divina, que ocorreu há 400 anos. Ela começa a pensar que talvez tenha voltado para uma época anterior à Grande Guerra, e considera a possibilidade de os deuses terem dado outra chance para recomeçar, fazer preparativos e salvar a cidade sagrada com essas pessoas.
No entanto, a bruxa acha isso impossível e ridículo. Ana comenta que ela parece meio confusa. A bruxa se levanta e pergunta se foram eles que a salvaram e se os demônios já recuaram e eles venceram. Ela também quer saber o que aconteceu com a cidade sagrada Taquila. Wendy fica sem saber o que dizer. Então, Roland explica que a encontraram no porão da Torre de Pedra e se ela é de 450 anos atrás. A bruxa afasta a mão de Wendy, e pensa que, mesmo que ela não se importe com status e inferioridade, sempre se sentiu ofendida por ser encarada por pessoas inferiores. E ela acredita que se estivessem no lugar de um cuidador, seriam severamente punidos. Então, ela diz que seu nome é Agatha, uma bruxa da Sociedade de Exploração de Taquila. Ela questiona o que ele quer dizer com 450 anos atrás, e se ainda estão lutando contra os demônios nos últimos 450 anos. Roland explica que ela dormiu por muito tempo, e as coisas podem estar um pouco diferentes do que ela imagina. Ele sugere que, se não for incômodo para o seu corpo, eles podem explicar tudo aos poucos. Agatha fica em silêncio por alguns instantes, e pede para ele prosseguir. Roland repete que estão na vila da fronteira a oeste de Greycastle, sendo um dos 4 reinos. Agatha diz que é um absurdo, pois os tão chamados 4 reinos são apenas parte dos antigos territórios destruídos, não possuindo valor para o desenvolvimento. Além disso, reis e nobres são pensamentos antiquados da Primeira Guerra Divina. Com as bruxas sendo caçadas pelos mortais, ela se pergunta quem teria a coragem de fazer isso. Enquanto reflete sobre sua magia, Agatha pergunta se aquilo é uma pedra de retaliação dos deuses e se elas estão loucas, pois chegaram ao ponto de ajudar uma pessoa comum a restringir uma bruxa de alta classe, e isso seria uma violação da proibição da Federação sobre o uso não autorizado da pedra de retaliação dos deuses. Roland diz que era isso que temia, e Wendy pede para ele não se preocupar, pois vai conversar com ela. Wendy se apresenta e diz que as coisas não são como Agatha acha que são, e tudo o que ele disse é verdade. Além disso, ela não sabe como é a cidade sagrada onde viveu há 450 anos atrás, pois Taquila não existe mais, e também nunca ouviram falar da federação que Agatha mencionou, e as bruxas sempre passaram os dias se escondendo até encontrarem o príncipe Roland, que lhes deu um local para ficar e as incentivou a usar seus poderes. Ao mesmo tempo, ele pesquisou meios de usar seus poderes para mudar o mundo, e aqui, elas podem viver completamente livres como pessoas normais, sem precisar se esconder ou se preocupar com a igreja ou do povo. Além disso, hoje em dia, a pedra de retaliação está por toda parte, e uma bruxa sem poderes não passa de uma pessoa comum. Agatha fica em silêncio por alguns instantes e pensa que a Federação era uma grande organização conjunta de vários reinos de bruxas de alta classe e também extraordinárias. Então, para ganhar a guerra, a Federação formou um exército colossal, incorporando todas as cidades sagradas em uma só organização. Se responsabilizou por treinar e posicionar as bruxas, resolvendo conflitos e mantendo a estabilidade da ordem pública. No entanto, mesmo sendo uma organização poderosa, de alguma forma, ela decaiu ao ponto de ninguém mais saber de sua existência nos dias atuais. E onde estão os refugiados que desejavam restaurar a ordem? Wendy oferece algo para a bruxa beber, e Agatha continua pensando, mesmo que ela não consiga entender por que essas bruxas estão tão alertas perto dela, ela precisa ganhar a confiança delas para que tirem essa pedra de retaliação. Quanto ao que o príncipe e Wendy falaram, ela precisa confirmar com os próprios olhos. Então, Agatha se apresenta novamente, contando que fazia parte da Sociedade de Pesquisa de Taquila, e no 5º ano da Guerra da Vontade Divina, Taquila, a última cidade sagrada, caiu. A maioria das pessoas se exilou, enquanto ela foi para a Floresta Oculta buscar as coisas que deixou lá. Roland pergunta se eles estavam lutando contra os demônios. Agatha, estressada, diz que quem mais poderia ser além delas, e questiona como dependeriam de humanos vulneráveis como ele. Alguém pergunta se ela foi uma bruxa criada pela igreja. Agatha afirma que nunca ouviu nada sobre a igreja. Além disso, todas as cidades sagradas, que abrigavam dezenas de milhares de pessoas, foram criadas pelas bruxas, e a maioria dos cidadãos eram pessoas comuns e eles eram responsáveis pela produção e pela criação de crianças até que o poder mágico despertasse. Depois disso, essas jovens bruxas eram entregues a um departamento especial para receber educação e treinamento. Claro, as que eram boas combatentes eram enviadas para participar das batalhas contra os demônios. Scroll, com um livro em mãos, pergunta se ela consegue entender o que estava escrito. Agatha diz que era um diário de uma bruxa, e essa língua foi criada pela Federação para diferenciá-la da língua usada pelas pessoas comuns. Dessa forma, os humanos comuns não conseguiriam participar de assuntos importantes do alto escalão, mas ela acha que esse tipo de segregação não é uma boa ideia. É necessário poder mágico para ler, e não é tão difícil. Ela pode ensiná-las depois, já que são bruxas. Então, Roland comenta que a língua é uma ferramenta de comunicação,
e quanto mais popular ela for, melhor será. E ele acredita que o que a Federação fez foi bem idiota, pois a exclusão de pessoas comuns apenas limitou seus recursos. Além disso, após receberem treinamento e educação, pessoas comuns são capazes de realizar várias tarefas sem a necessidade de magia, e sua performance não seria muito pior. Agatha pensa que mesmo que ela aceite a colaboração de pessoas sem magia, ainda não gosta delas gesticulando, e até o chefe da guarda de sua família era mais educado do que esse chamado príncipe. Screw pergunta a Agatha se ela já ouviu falar do nome Alice. Agatha fica surpresa e pergunta como ela sabe desse nome, uma vez que todas as informações de 450 anos atrás foram perdidas. Screw conta que encontrou esse livro antigo na Floresta do Leste, e o nome de Alice foi escrito na última página em língua comum. Agatha conta que Alice era a rainha da cidade Meteoro e também uma das 3 líderes da Federação, sendo uma transcendente ou uma extraordinária. Até entre as mais fortes, ela era a mais poderosa. Alguém ao fundo pergunta sobre o termo transcendente. Agatha explica que é normal que não saibam sobre isso, já que todos os registros foram perdidos. No entanto, não há limite para suas habilidades. Por meio de autoconhecimento e prática, algumas poucas sortudas são capazes de aprimorar suas habilidades, e elas chamam isso de despertar superior. Não existe um limite para esse despertar, e também não há divisões à medida que se avança. No entanto, algumas mudanças bem óbvias podem ser percebidas nos níveis de magia. Então, Roland pergunta se isso é a evolução da habilidade, e que 4 bruxas no total evoluíram na União das Bruxas. Agatha fica surpresa com a notícia e pergunta quantas bruxas a União possui. Wendy diz que há mais de 10 bruxas na União. Agatha então pede para não falar em besteiras, pois, como 4 em cada 10, passaram pelo despertar superior, e eles não têm ideia do que a evolução significa para as bruxas, e apenas as mais sortudas podem ser promovidas. Além disso, isso requer inspiração e trabalho árduo. Então, Roland chama por Anna, e Agatha pensa que a garota possui uma aparência bastante extraordinária, mesmo no meio de todas essas bruxas. No entanto, ela é jovem demais, e talvez só tenha se tornado adulta recentemente, pois é impossível que tenha acumulado experiência suficiente através de treinamento, meditação e epifanias. Anna demonstra suas chamas normais, e Agatha explica que é uma habilidade de controlar chamas, um tipo comum de habilidade de invocação que pode ser classificada de acordo com a temperatura máxima e a velocidade de aquecimento, e aquelas que conseguem lançar chamas são consideradas bruxas combatentes. Roland conta que essa é a habilidade consolidada que ela dominou no dia em que se tornou adulta, e em seguida, veremos a habilidade mais importante. Anna demonstra suas chamas verdes, e Agatha pensa que isso não pode ser uma habilidade consolidada, pois deveria ser mais quente e brilhante. No entanto, ela nota algo e vê Anna demonstrando um cubo. Roland pergunta se isso conta como despertar superior. Agatha fica sem acreditar, pensando como isso era possível, uma vez que a cidade sagrada foi esquecida e a Federação foi destruída. Não há mais um lugar para as bruxas serem guiadas ou treinarem, então é lógico pensar que suas habilidades decaíram. E como uma bruxa recém-amadurecida teve 2 promoções, isso não pode ser explicado apenas pela sorte, e até mesmo na Federação, o lar de gênios, uma bruxa assim é mais do que incomum, e ela mesma só conseguiu isso aos 26 anos, sendo chamada de um gênio excepcional na Federação. E se ela ouviu direito, ainda há mais 3 bruxas como Anna. Então, qual é a origem delas e por que tem tanta sorte? Agatha diz que isso deve ser contado como despertar superior, mas ela não tem uma pedra de mensuração para medir o quanto a habilidade dela mudou. No entanto, ela gostaria de saber o que Anna sentiu durante o despertar. Roland fica surpreso por Agatha estar sendo educada e conta que a primeira vez foi devido à exaustão do poder mágico quando estava lutando contra uma besta, e a segunda ele acha que foi por causa do conhecimento adquirido. Agatha pergunta que tipo de conhecimento, mas Roland diz que eles podem conversar sobre isso depois e devem voltar ao assunto anterior. Ele pergunta o que Alice e o experimento do exército da punição divina significam exatamente. Agatha pensa que ele ainda continua sendo rude, mas conta que Alice era muito poderosa, e com a ajuda da pedra de retaliação, ela não seria derrotada mesmo se enfrentasse vários lordes do inferno. No entanto, havia poucas transcendentes, o que significa que a falta de diversidade nas habilidades levou à derrota. Roland pergunta sobre essa diversidade. Então, ela explica que uma bruxa não sabe que tipo de habilidade terá antes do despertar, mas de acordo com os cálculos da Federação, apenas 10% de todas as bruxas se encaixam como combatentes, e a mesma proporção pode ser aplicada para as extraordinárias. Quanto à proporção de bruxas combatentes que foram realmente promovidas, ninguém sabe. Além disso, houve uma época em que nenhuma única bruxa foi promovida em 50 anos, por isso a capacidade de combate da Federação era, na verdade,
muito instável. Roland comenta que os mortais podem não conseguir despertar, as despertadas podem não ser boas em combate, e a experiência de combate não necessariamente leva à capacidade. Agatha confirma e diz que formaram pelotões de guardas compostos por mortais para compensar a falta de bruxas. No entanto, os mortais não podem derrotar os demônios, mesmo usando pedras de retaliação. Eles ainda estão longe de conseguir lutar contra um demônio insano de poder. Com essa situação desfavorável, Alice ordenou que a sociedade de pesquisa encontrasse uma forma de produzir guerreiros que pudessem quebrar os limites do corpo humano. E, julgando por essa nota escrita às pressas, parece que ela conseguiu. Roland pergunta se ela não era membro da sociedade de pesquisa. Agatha confirma que sim, mas desde que essa ordem foi dada, ela deixou a sociedade de pesquisa de Taquila e começou a construir seu próprio laboratório na Floresta Oculta. Mas elas conseguiram encontrar uma solução rápida que foi unir bruxas e mortais à força, com a ajuda da Pedra de Retaliação dos Deuses. No entanto, esse processo consome a vida de uma bruxa, então ela não pode aceitar esse tipo de experimento, e acredita que a sociedade de pesquisa deveria focar em explorar o uso da Pedra de Retaliação em vez de usar bruxas como recursos consumíveis. Roland e Tilly ficam surpresos com essa informação. Agatha continua dizendo que Alice estava sem saída naquela época, e Taquila estava à beira da destruição. No entanto, agora que a Federação desapareceu, ela tem provas de que essa não era a solução e provavelmente não acontecerá novamente. Mas Roland diz que o problema ainda é que o exército da punição divina ainda existe. Agatha pergunta o que ele disse, e Roland conta que não tem certeza se é apenas uma coincidência, mas a igreja e essa organização ergueram duas cidades no meio da Cordilheira Impassível. Ambas são chamadas de cidades sagradas, e foram eles que iniciaram a caça às bruxas. Além disso, eles recolhem órfãos e meninas de rua para o monastério da cidade sagrada, e Wendy era uma delas, mas conseguiu escapar. A igreja também possui seu próprio território e exército, e os guerreiros mais poderosos pertencem ao exército da punição divina, e esses indivíduos que perderam a insanidade possuem força infinita e são quase tão poderosos quanto bruxas extraordinárias. E os números, com certeza, não são pequenos. Além disso, eles podem ter várias bruxas poderosas, e foi por isso que selaram temporariamente a habilidade de Agatha. Então, antes dessa conversa, sempre pensaram que a cidade sagrada de Taquila foi construída nas terras selvagens e a igreja lutava contra os demônios, e as ruínas também foram deixadas por ela. Agatha fica chocada e pensa que uma organização composta por mortais tomou os segredos mais importantes da Federação. Além disso, estão caçando bruxas para aumentar o exército da punição e consolidar sua soberania. E o exército, além de não desaparecer, caiu nas mãos de uma organização que odeia as bruxas e o que os membros da Federação fizeram. Wendy sugere que eles parem por hoje e deseja a Agatha uma boa noite de sono, garantindo que eles encontrarão um motivo por trás de tudo isso. E eles se retiram, mas era para ela chamá-lo se precisar de algo. Agatha fica pensativa e trêmula, e Roland chama por ela e diz que ela estava errada sobre uma coisa: mortais podem derrotar as bestas demoníacas. Mais tarde, no escritório de Roland, ele pergunta como ela está. Rouxinol diz que ela comeu uma tigela de sopa e adormeceu, e agora Sylvie está vigiando-a, e se ele acredita em Agatha, Roland diz que, embora acredite na maior parte do que ela disse, poderá confirmar se Agatha está mentindo amanhã, depois de retirarem a Pedra de Retaliação. Além disso, ele sempre ficou confuso sobre por que os astrólogos, que normalmente não possuem nenhuma conquista ou descoberta em suas pesquisas, são chamados de sábios, assim como os alquimistas. Mas agora ele acha que encontrou a resposta, e acredita que a Federação fugiu para cá e trouxe os sobreviventes, língua, cultura, e essas pessoas se misturaram com os nativos e construíram o regime, fortalezas e cidades. Rouxinol comenta que parece como se ele tivesse visto isso com seus próprios olhos, e se estiver errado, ele terá que dar um almoço de luxo extra para ela no dia seguinte. Roland pergunta o que ela fará se estiver errada, e Rouxinol diz que fará o que ele quiser. Roland diz que se lembrará disso, mas agora tem coisas para organizar, incluindo lidar com os demônios, as pedras mágicas e as muitas informações que Agatha forneceu. Rouxinol comenta que aquela bruxa parece não gostar dele. Roland responde que ela viveu em um mundo onde as bruxas eram consideradas superiores aos humanos, então não é surpresa que ela o veja como um verme insolente aos olhos dela. Rouxinol pergunta se ele não a odeia por isso, e Roland responde que por que odiaria alguém assim, pois Agatha é apenas uma mulher abandonada pelo próprio tempo, que esteve dormindo em um caixão de gelo por 450 anos e acordou apenas para descobrir que o mundo mudou completamente. Então a estranheza a assustou, e não é surpresa que ela tenha criado uma barreira defensiva em seu coração.
Ele acredita que, à medida que ela aceitará tudo, sua opinião mudará aos poucos. Rouxinol diz que essa é uma resposta típica dele e assegura que não deixará que ela o insulte de forma alguma. E assim acabamos a parte 42. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.